Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal. Já há um tempo sem gravar, tá? Mas eu gostaria de expor uma possível interpretação para uma obra que eu já devo estar lendo pela sexta vez, que é o Don Quixote, Cervantes, tá? Estou aqui com o segundo volume, tá? Eu utilizo dessa vez a edição da 34, tá? Mas vocês acham outras boas traduções aí, por exemplo a do Visconde de Castilho, que é uma tradução bem interessante, enfim. E aqui, eu estou tendo a oportunidade de ler ela mais uma vez, né? Eu finalizei com um grupo de leitura, com alguns alunos. Nesse grupo eu delimitei um ano para a leitura completa da obra. Né? Então nós lemos linha por linha, capítulo por capítulo, com bastante paciência. Né? E nós finalizamos no último sábado essa leitura e me surgiu um insight interpretativo, né? É interessante porque a cada vez que nós lemos uma obra dessa grandeza, nós acabamos tendo insights diferentes, né? Lembrando que aqui a interpretação simbólica que eu vou utilizar aqui são possíveis outras interpretações perfeitamente, tá? Aqui é só uma das interpretações que eu vi aqui mais ou menos no capítulo 70 do segundo volume, que dá toda uma, digamos que possui uma síntese, né, da obra. Já adianto para os puristas que haverá spoiler, tá? E olha, eu acho um pouco de frescura essa questão de spoiler, tá? Saber o final do livro não quer dizer, não passa nem perto da experiência de ler uma grande obra dessa, tá? O objetivo é o processo e não o fim. O fim, vocês pesquisam aí, vocês conseguem descobrir facilmente a gênese da história, o resumo, né? Hoje com inteligência artificial, enfim. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é fornecer uma possível interpretação para como nós podemos aplicar a obra do Cervantes, o Don Quixote, à nossa vida, né? E ali é o seguinte, o Don Quixote já está retornando para casa após a saída que ele fez com o Sancho Panza, né? E ali, acredito que todos, vou dar aqui mais ou menos o panorama, mas todos conhecem, né? Geralmente o foco é no Sancho e no Don Quixote, né? O Don Quixote sendo o idealista e o Sancho possuindo uma mentalidade mais prática, mais velhaca, digamos assim, né? E aí, nesse capítulo 70 vai aparecer duas pessoas, né? Acredito que todos também tenham a noção de quem seja Dulcinea, né? Porque o Don Quixote começa a sua jornada se inspirando no Amadis de Gaula, que era um personagem fictício das histórias de cavalaria, tá? E aí ele sai para o seu empreendimento, né? Ele sai uma vez sozinho, depois ele consegue o Sancho, enfim. E aqui, nesse capítulo 70 do segundo volume, ele já está retornando para o seu vilarejo, porque ele é derrotado pelo cavaleiro chamado Cavaleiro da Lua Branca, né? Que na verdade é um personagem ali que é o Sansão Carrasco, que é um personagem que alguns vão interpretar ele como a mentalidade que estava vindo para finalizar a Idade Média e para assinalar, o Cervantes estaria assinalando a entrada daquilo que seria o Renascimento. Então, e aí é perceptível, sim, na leitura da obra, vou verificar que o Don Quixote vai perdendo uma visão dual sobre as coisas, né? E nesse capítulo especificamente aparece a Dulcinea, né? Que ela perpassa toda a história, porque ela é a donzela que inspira o Don Quixote a fazer os seus feitos, né? Porque todo cavaleiro andante possuía uma musa inspiradora. Só que nesse ínterim surgem alguns duques que passam boa parte da história
humilhando o Don Quixote, né? Na melhor das hipóteses, usando do seu dinheiro e da sua influência para humilhar o Don Quixote. Bom, mas tentando então delimitar o quadro no qual eu pensei essa interpretação, eu penso que a gente pode fazer da seguinte forma. Ao invés de nós pensarmos o Don Quixote como o idealista e o Sancho como o pragmático, nós pensarmos na verdade deles como se fossem aspectos de uma mesma mente, né? Essa dualidade da mente, né? Alguns vão dizer que um lado do cérebro é mais lógico, mais racional e o outro é mais intuitivo, né? Há vários livros que falam sobre isso. Alguns até questionam essa visão. Mas essa visão dual, tá? Ou seja, como se Don Quixote e Sancho Panza fosse um personagem, como se fosse um duplo, né? Pensando aqui no Dostoiévski, enfim, em outros que trazem esse tipo de personagem. Bom, e aí, nesse capítulo, reaparece a Dulcinea e a Altisidora. A Altisidora trabalhava ali para os duques. Ela inicialmente se apaixona pelo Don Quixote, né? E esse interesse inicial pelo Don Quixote, ele não faz parte da bulha, ele não faz parte da brincadeira que os duques estão fazendo com o Don Quixote. Mas ela representa, eu vejo ela como uma representação dos desejos ilegítimos. Então é assim, como se o Don Quixote e o Sancho fossem o mesmo personagem. A Altisidora tenta o Don Quixote. E o Don Quixote tem a Dulcinea como ideal. Né? Então, o ideal seria, a Dulcinea seria os desejos legítimos. Então, nós temos aí uma oposição. Então, o Don Quixote e o Sancho sendo aspectos de uma mesma mente, e a Dulcinea representando esses desejos legítimos, e a Altisidora, que aparece nesse capítulo, e aí tenta falar para o Don Quixote, ó, aqui eles estão fazendo hora com a sua cara, digamos assim, e a gente vai perceber essa dualidade, né? E o Don Quixote, novamente nesse capítulo, para chegar para o final do livro, ele reitera que ele se mantém nos desejos legítimos. É até interessante porque tem uma parte desse mesmo capítulo 70 que o Sancho vai dizer para Altisidora, olha só, se fosse comigo essa história, o final seria outro. O Don Quixote está falando que mantém a Dulcinea. Se esse papo fosse comigo, ou seja, eu teria dado vazão a esses desejos legítimos. Então nós temos esse pêndulo. Então, Sancho e Don Quixote mesmamente, Dulcinea e o Don Quixote apontando para os desejos legítimos, a Altisidora puxando para os desejos ilegítimos, e essa parte do Sancho, seria também, como ela representa uma mentalidade mais pragmática, ela tende para os valores da terra. O Don Quixote e Dulcinea tende para os valores do céu, e Sancho e Altisidora para os valores da terra. E é interessante porque durante uma boa parte do romance nós vemos essa tendência, essa dualidade, né? E nós vemos esse esquema replicado em outras obras da literatura, por exemplo, a Teogonia, né? Temos a Gaia e Urano, né? E eu lembro do professor José Munir Nasser dizer que essa dualidade da vida é a Gaia tentando submeter o Urano. E aí nós vamos observar que, e é um interessante, né, dos clássicos, que eles replicam de modo simbólico esquemas transcendentais, né? Como eu disse, o Don Quixote, essa questão dos desejos, ali na Teogonia, aí o professor José Munir Nasser dava exemplo do Behemoth e do Leviatã, essa controvérsia que também está ali no Moby Dick. E é interessante porque o Don Quixote, voltando ao Don Quixote, ele vai
retorna para o seu vilarejo. E aí é interessante porque aí são 6 dias. Que aí podemos pensar numa analogia entre o tempo que Deus cria o mundo lá no Gênesis, e aí no 7º dia ele descansa, ele se retira. Então Don Quixote gasta 6 dias, ele revê a vida dele, faz a sua confissão, redige o seu testamento e morre. Ou seja, seu espírito retorna. Aquilo que é espiritual retorna. Vai encontrar, podemos dizer assim, com Dulcinea, que era esse ideal. E o Sancho, que representava os desejos materiais, ele fica na Terra. E não só isso, nesse capítulo, posteriormente aos 70, o Sancho tenta novamente passar a perna do Don Quixote, porque ele passa o romance inteiro querendo passar a perna, é como se a terra quisesse passar a perna no céu. E ali ele vai cobrar o Don Quixote para dar as chibatadas para a libertação da Dulcinea. E novamente ele pega o dinheiro do Don Quixote, fala sobre entrar rico na sua aldeia, no retorno para casa. E aí, na verdade, ele fica dando as chibatadas nas árvores, ele engana o Don Quixote, ou seja, novamente uma tentativa da terra subverter os valores do céu. Pega o dinheiro do Don Quixote, e o Don Quixote passa esse tempo, e retorna. Então aqui é só uma observação dessa possível interpretação simbólica, porque, é claro, tem pessoas que vão interpretar o Don Quixote só pelo seu valor de fachada, digamos assim. Só pelo que está no discurso manifesto, né? E aí vai considerar o Don Quixote, eles vão dizer que o Don Quixote tinha esquizofrenia, etc, etc, etc. É uma interpretação mais pro ponto de vista literal, tá? O que eu estou trazendo, ou tentando trazer uma reflexão, e como toda interpretação simbólica, ela vai dar conta dos aspectos principais, tá? Então, eu estou tentando mostrar esse outro lado, para sair um pouco simplesmente da letra e tentar ir para aquilo que é espírito, para interpretação transcendental, tá? Da questão do Don Quixote e essa polaridade, que também, se a gente pensar, ela está replicada no Mercador de Veneza, do Shakespeare, entre o Shylock e a Pórcia. Então nós vamos ver isso, como eu disse, nas grandes obras da literatura, de certa forma, essa repetição de formas multifacetadas de aspectos simbólicos transcendentais que vão estar nessas grandes obras. Então aqui pela essa 6ª vez que eu estou lendo Don Quixote, eu consegui já observar, né, essa possível interpretação simbólica. Bom, né, como eu disse, o livro termina com a morte do Don Quixote. Mas, se você chegou até aqui, não deixe de ler, ainda que eu tenha contado o final do livro, não deixe de ler, porque sem sombra de dúvida, esse é o maior livro de literatura legado por um autor à humanidade. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.